Os mercados financeiros, eles têm uma personalidade própria, não é? Com certeza. Um dia eufóricos, no outro em pânico. É um ambiente caótico, cheio de ruído, sempre mudando. Sempre. E para quem tenta extrair algum resultado disso, é uma batalha. A gente já usa e há anos para tentar achar padrões, mas e se a abordagem estivesse, sei lá, errada? Como assim? E se, em vez de só procurar padrões, a gente pudesse ensinar a própria IA a evoluir, a adaptar suas estratégias, sabe? Como uma espécie se adaptando a um clima que não para de mudar. Uma IA darwiniana. Exato. E essa é a pergunta que está no centro do material que a gente vai analisar hoje. Temos aqui um artigo de pesquisa quentíssimo, de 10 de fevereiro de 2026, chamado Quanta Alpha, An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining. E não é um trabalho qualquer, né? De jeito nenhum. A gente está falando de uma parceria de peso com pesquisadores de lugares como Stanford, Universidade de Pequim e a própria empresa por trás da tecnologia, a QuantaFalfa. Certo. Nossa missão aqui é mergulhar fundo em como essa nova abordagem, o QuantaFalfa, está pegando emprestado conceitos da biologia para revolucionar a criação de estratégias de investimento. E a nossa meta aqui é ir além da superfície, né? Vamos desvendar as engrenagens por trás do QuantAlpha. Isso. O foco não é só entender o que ele faz, mas como ele consegue superar os obstáculos que até as IAs mais modernas encontram. Coisas como a instabilidade do mercado, que invalida uma estratégia da noite para o dia, ou a falta de confiança nos resultados. Entendi. A gente quer entender se essa ideia evolutiva é só um nome bonito ou se ela realmente representa um salto na busca por aqueles sinais que prevêem o mercado, os famosos fatores alfa. Ótimo. Então, para colocar todo mundo na mesma página, vamos começar do básico. O que é essa tal de mineração de alfa? A caça ao tesouro do mercado. Perfeito. É a busca sem fim por qualquer sinal, qualquer fator que dê uma pista sobre para onde os preços das ações vão. O artigo usa uma ilustração muito boa, a figura 2, para mostrar como essa caça evoluiu. Sim. Os modelos antigos de machine learning eram uma caixa preta. Você joga um monte de dados de um lado, sai uma previsão do outro. E ninguém sabe o que aconteceu ali no meio. Zero transparência. Exato. Aí vieram os agentes de IA mais modernos, que tentam imitar um analista humano, sabe? Criam uma hipótese, testam, refinam. Parece melhor, né? Parece. Mas o artigo aponta um problema sutil. Eles acabam ficando míopes. Começam com uma ideia e só fazem pequenas variações em torno dela. A inovação fica limitada. Exatamente. E essa miopia leva a 3 problemas fundamentais que até os sistemas mais avançados, como o RD Agent ou o Alpha Agent, sofrem. certo. O primeiro é o que eles chamam de controle frágil. O mercado tem muito ruído, sabe? Uma estratégia pode parecer genial por um mês só porque coincidiu com um evento aleatório. A IA, sem um controle rigoroso, pode começar a otimizar essa coincidência, essa correlação falsa e se desviar completamente da lógica econômica original. É como treinar um cachorro para buscar a bola e no meio do caminho ele se distrai com uma borboleta e esquece da bola. Analogia perfeita. O segundo problema é a confiança limitada. Faz sentido. Se o processo é frágil e a IA pode se desviar, como um gestor de portfólio vai colocar bilhões de dólares numa estratégia que ele não consegue auditar? Se você não entende o porquê da conclusão da IA, a confiança vai por água abaixo. E sem confiança, não tem investimento. E por último, vem a exploração restrita, que você já mencionou. A IA tende a cavar sempre no mesmo lugar. Certo. O resultado é que todo mundo acaba com estratégias muito parecidas, competindo pelos mesmos lucros. Um fenômeno que o mercado chama de factor crowding. Uma superlotação de ideias. Isso. Enquanto um universo inteiro de outras possibilidades, o tal espaço de hipóteses, é completamente ignorado. É como ter um mapa do tesouro e só procurar debaixo do poste de luz, porque é onde a luz bate. Ok. Então, os métodos atuais são frágeis, pouco confiáveis e míopes. Parece um beco sem saída? E imagino que aí entra o QuantAlpha. O que eles fazem de tão diferente para escapar dessa armadilha? A grande sacada deles é uma mudança de foco. Em vez de tentar otimizar o resultado final, o fator alfa, eles otimizam o processo de descoberta inteiro,
O artigo chama isso de trajetória. Ah, interessante. E essa mudança da foto final para o filme inteiro é o que muda o jogo, porque aí você cria um motor de descobertas, não só uma única descoberta que pode ficar obsoleta amanhã. Um motor de descobertas, gostei disso. E pelo que eu entendi, é aqui que a biologia entra na história, né? Eles tratam essas trajetórias como se fossem o DNA de uma estratégia. Exatamente. O coração do sistema é a autoevolução, que usa dois mecanismos clássicos da genética, mutação e crossover. Certo. A figura 3 do artigo ilustra isso de uma forma genial. Vamos começar pela mutação. Imagina que o sistema testou uma trajetória, da ideia ao código, e o resultado foi péssimo. Ok. A abordagem antiga seria jogar tudo fora. O quanto alfa, não. Ele analisa a trajetória passo a passo e usa IA para identificar o ponto mais fraco. Onde foi que deu errado? Isso. Foi a hipótese inicial, foi um erro no código. Identificado o problema, ele reescreve cirurgicamente só aquele pedaço. A ilustração que eles usam é de um pinguim trocando uma única peça de um quebra-cabeça. É precisão, não força bruta. Essa ideia de mutação é fascinante, mas me parece um pouco arriscada. Como o sistema garante que a mutação não vai criar uma estratégia sem sentido, um Frankenstein financeiro? Essa é uma preocupação fundamental. E é por isso que os mecanismos de controle são tão cruciais. O processo que eles chamam de construção controlada atua como um controle de qualidade rigoroso. Ah, existem portões. Exato. A mutação propõe a mudança, mas antes de seguir, o sistema checa. Essa nova ideia ainda é consistente com a lógica original? A complexidade não ficou absurda? Essa nova estratégia não é só uma cópia disfarçada de outra? Entendi. Se a resposta for sim para qualquer uma dessas, a mutação é barrada. É uma criatividade com rédeas curtas, sabe? Entendi. É uma evolução guiada, não um caos. E o outro mecanismo, o crossover? O crossover, ou recombinação, é talvez ainda mais poderoso. O sistema pega duas trajetórias parentais que foram muito bem sucedidas. Certo. Digamos que uma é ótima em identificar ações de baixo risco e a outra é excelente em capturar momentos de alta volatilidade. O quanta alfa, então, combina os melhores segmentos de cada uma para criar uma nova trajetória filha. Nossa. E essa filha pode, em teoria, herdar a capacidade de encontrar ações de baixo risco que estão prestes a passar por um período de alta volatilidade. Peraí, isso é genial. Então, em vez de a IA ter uma única ideia brilhante, ela está criando uma linhagem de boas ideias, pegando o melhor de cada ancestral. É literalmente seleção natural para estratégias de investimento. Exato. E para garantir que essa população de estratégia seja saudável desde o início, o processo começa com uma inicialização diversificada. Ah, para não começar todo mundo do mesmo ponto. Isso. Em vez de partir de uma única hipótese, o sistema gera dezenas de ideias iniciais completamente diferentes. Uma pode ser sobre sentimento do investidor, outra sobre balanços contábeis. Isso garante que a exploração cubra o espaço de hipóteses de forma ampla desde o começo, evitando aquele problema do poste de luz. Ok. A teoria é incrível. Uma IA que evolui, que aprende com os erros, recombina acertos e explora o desconhecido de forma controlada. A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de bilhões é: isso funciona na prática? Funciona. Os pesquisadores colocaram o quanta alfa à prova, certo? Sim, e os resultados são o ponto alto do artigo. Fizeram um backtest rigoroso no índice chinês CSI 300 com dados de 2022 a 2025. E? Olhando a tabela 1, os números da versão do quanta alfa com o modelo GPT 5.2 são, assim, de cair o queixo. O retorno anualizado foi de 27,75%. 27% ao ano? É espetacular. Mas investidores experientes sabem que retorno sem contexto de risco não significa nada. Como ele se saiu nisso? E é aí que fica ainda melhor. O maximum drawdown, o rebaixamento máximo, foi de apenas 7,98%. Uau, menos de 8%? Isso significa que no pior momento de turbulência, o investimento teria caído menos de 8% do seu pico. Para quem já viu carteiras despencarem 20%,
30% numa crise? É o sonho de qualquer investidor. Exato. E o coeficiente de informação, que mede o poder de previsão, ficou em 0,1501, um número considerado altíssimo por qualquer padrão quantitativo. Nossa, e como isso se compara com as outras IAs que eles testaram? É uma lavada. O RD Agent, por exemplo, entregou 9,91% de retorno. O Alpha Agent, um sistema mais avançado, chegou a 15,54%. 15,5%. O Quanta Alpha não só ganhou, ele entregou quase o dobro do retorno do concorrente mais próximo. E com risco menor. Isso por si só já seria impressionante. Mas tem uma parte no artigo que me deixou realmente chocado. A generalização. Ah, sim. Eles pegaram as estratégias criadas e otimizadas para a China e aplicaram em outros lugares, não é isso? Exato. E essa, para mim, é a prova definitiva de que algo especial está acontecendo aqui. Eles pegaram os fatores alfa descobertos no CSI 300 e, nas palavras deles, sem nenhuma adaptação. Nenhuma. Nenhuma. E aplicaram em dois mercados bem diferentes. O CSI 500, que são empresas menores na China, e o S&P 500, o principal índice dos Estados Unidos. E o resultado? O resultado está na figura 1, e é uma imagem poderosa. Ao longo de 4 anos, a estratégia do Quanta Alpha acumula um retorno de 160% no CSI 500. 160%. E 137% no S&P 500. No gráfico, você vê as linhas dos outros métodos todas emboladas lá embaixo, quase planas, enquanto a linha do Quanta Alpha decola. Como um foguete. E aqui está o ponto que, para mim, muda o jogo. Qualquer IA medíocre consegue decorar o passado de um mercado. O que a gente vê aqui é diferente. Certo. Ao funcionar em mercados tão distintos, o Quanta Alpha prova que não está só pescando correlações aleatórias na China. Ele está descobrindo princípios econômicos fundamentais, quase como as leis da física do comportamento do investidor. É a diferença entre decorar as respostas da prova e entender a matéria de verdade. Perfeito. Entender a matéria de verdade. Isso me leva a outro ponto crucial. A tal da decadência do alfa. O pesadelo de todo quanto. Exato. Você descobre uma estratégia genial, ela funciona por um tempo e, de repente, para de dar dinheiro. Geralmente porque o mercado mudou, uma mudança de regime. O artigo menciona o mercado chinês em 2023 como o exemplo perfeito. O gráfico na figura 5 é brutal. Mostra o desempenho de todos os modelos de base despencando. Foi um teste de fogo. E o fascinante é analisar por que o Quanta Alpha passou nesse teste. As tabelas 3 e 4 do artigo dão o diagnóstico. E qual é? As estratégias dos sistemas anteriores eram muito dependentes de momentum, ou seja, da tendência dos preços. Isso funcionou bem até 2022, quando o mercado era liderado por ações de grandes empresas que costumam ter tendências mais estáveis. E em 2023, o jogo virou. Completamente. O mercado girou para ações de empresas menores, de pequena capitalização. Elas são mais voláteis, se movem de forma mais errática. E não seguem tendências claras. Exato. As estratégias de momentum quebraram. Foi como tentar usar um mapa de estradas para navegar em alto mar. Entendi. E a vantagem do Quanta Alpha foi que, graças à sua exploração diversificada, ele não tinha apostado todas as fichas no momento. Ele já tinha descoberto outros tipos de fatores, mais estruturais, que funcionam independentemente do estilo do mercado. Que tipo de fatores, por exemplo? O artigo cita alguns bem interessantes. Um dos mais bem-sucedidos em 2023 foi um fator baseado em informações overnight, sabe? O que acontece entre o fechamento de um dia e o leilão de abertura do outro. Ah, no gap de abertura. Isso. Um exemplo é o Gap Z10 Overnight versus TR, que mede o choque de preço logo na abertura. Outro tipo de fator mede a qualidade da tendência, filtrando ruídos. São sinais que não dependem se o mercado prefere empresas grandes ou pequenas. Eles capturam dinâmicas mais fundamentais do fluxo de ordens. Então, aquela diversidade toda que foi projetada no sistema desde o início e incentivada pela mutação e pelo crossover, acabou sendo o colete salva-vidas do Quanta Alpha durante a tempestade de 2023. Ele não sobreviveu por sorte. Ele sobreviveu por design. Exatamente essa a conclusão. O Quanta Alpha parece representar uma mudança de paradigma. Certo.
não é só mais uma ferramenta de IA para finanças. É um framework que aplica os princípios da evolução para tornar o próprio processo de descoberta mais diverso, controlável e, no fim, mais robusto. O pulo do gato é a evolução das trajetórias. Exato. Usando mutação para explorar um novo e o crossover para recombinar o que já provou que funciona. O artigo termina sugerindo que o próximo passo lógico é aplicar essa abordagem em outras classes de ativos, como commodities, moedas. Mas ouvindo tudo isso, minha cabeça vai um pouco mais longe. O mercado financeiro é, em essência, um sistema de alto ruído, não estacionário, que se adapta e muda constantemente. Sim, por definição. Se uma IA pode aprender a evoluir para navegar essa complexidade, o que impede que essa mesma abordagem seja usada para resolver outros problemas gigantescos que têm exatamente as mesmas características? Onde você quer chegar? Pense na descoberta de novos medicamentos, onde o espaço de hipóteses de moléculas é astronômico. Ou na otimização de cadeias de suprimentos globais, que precisam se adaptar em tempo real a crises. Ou até na modelagem de sistemas climáticos, que é a definição de um sistema complexo. Entendi. A pergunta que fica no ar é: se a evolução foi a resposta da natureza para a incerteza, será que a evolução artificial, como a que a gente vê no Conta Alpha, é a nossa melhor ferramenta para navegar a incerteza dos problemas mais difíceis do futuro?